Agora, vale ressaltar que seja qual for a situação, né, o efeito causado por alguma situação na alma, o importante é sempre tratar a alma com muita responsabilidade, né? Porque a alma, eu sempre vejo a alma como uma esponja. Tudo que você derramar sobre ela, ela vai absorver. Né? E cada pessoa, mesmo sendo criada dentro do mesmo ambiente familiar, pode ter reações adversas. Né? Então é importante sempre procurar ajuda. Né? E aí, no caso, você tem aí profissionais no meio secular que podem ajudar de alguma forma, mas uma coisa é certa, sempre, né, a palavra de Deus é o melhor remédio para trazer cura, porque a Bíblia fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra do homem, do profissional, ela vai até um limite, mas a palavra de Deus, ela ultrapassa qualquer limite, o limite da alma e do espírito. E você precisa ter algo mais forte do que a alma para subjugar a alma, né? No caso, o espírito fortalecido, para que ele possa dominar a alma, porque a alma doente, ela não... A gente deixa bem claro na clínica que quem completa a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas canais nas mãos de Deus. Mas quem completa, quem fecha a ferida, quem cicatriza, a fonte toda, é o Espírito Santo. Nós não fazemos nada na clínica que não está debaixo da orientação de Deus. A gente ora até aquilo que a gente ministra, as técnicas e tudo, é tudo Deus, né, que direciona. Bom, a gente teve uma participação, né? Pastor Guilherme, pastor Rogério, de casa. Nós só falamos aqui um tempo atrás sobre esse assunto, mas a dificuldade dos pais trabalharem com os adolescentes, especificadamente os adolescentes, principalmente nesses temas, laços de alma, onde a adolescência está virando um trunfo. Você, quanto mais meninas você mantém relação sexual, ou a menina agora, antigamente, a virgindade era também um motivo de alegria, de respeito, de orgulho. Hoje é um motivo até mesmo de chacota. Quantos meninos você já teve relação sexual? E os pais ligaram para cá, alguns pais ligaram para a gente e perguntaram, olha, como falar de um tema tão delicado, com assuntos tão delicados e pessoas que estão vivendo momentos de influência? Eu, até antes de vocês responderem, quero incentivar a todos que estão em casa que hoje, ou não, amanhã, quinta-feira, começa o Congresso de Sexualidade lá na Igreja Batista da Lagoinha. Que começa para lá das 10, começa às 10h30 lá no Tabernáculo com o pastor Rony Carrijo. Na sexta-feira, às 7h30 no tempo principal, no Cesta Básica. No sábado, às 3 da tarde, às 5 da tarde, e também no Culto da Mocidade com o pastor Richard Guerra, com o pastor Lucinho. E também no domingo, no Culto Cristo Vivo, às 8h30 da noite, lá o pastor Richard e a sua esposa também estarão falando sobre sexualidade. Então, já é um bom momento para você que nos assiste, pai e mamãe, que tem um filho adolescente, para ir também lá, levar o do filho. Se o filho não quiser ir, pode ir, que você vai aprender muito com esse congresso. Não, vale reforçar que é quinta-feira ao sábado, quinta, 28 de novembro, até sábado, dia 30, né? No caso de você estar assistindo o programa reprisado, né? E aí, então, pastor, a gente quer saber como também conversar, além do que a igreja oferece, além de tudo que a gente tem falado aqui, como que a gente pode trabalhar com essas crianças, né? Tendo em vista que o linguajar até é diferente, às vezes, de alguns pais. Tem pai que tem 45, 50 anos e o filho está com 12, 13 anos. E aí, como tratar e ele não vai ouvir em casa, ele vai ouvir na escola, certamente, de uma outra maneira, né? Isso é um problema muito forte, né? Inclusive, hoje, um dos problemas que está tendo, além disso, são jogos. Quando eles estão... Né? Outro dia eu estava conversando com um de 14 anos e falou assim, poxa, eu estava jogando lá, meu pai chegou e me interferiu. Quer dizer, o jogo para ele é mais importante do que o pai ia conversar. Então eles não querem ser interferidos. Né? Muitas vezes a gente não trabalha muito direto com adolescente, nós temos psicopedagoga lá, a gente passa para elas, tá? Para elas fazerem esse trabalho, né? E elas vão trabalhar isso aí. Agora, o adolescente precisa de entender o adolescente, ele precisa de ser ouvido e compreendido, porque é uma fase que oscila muito. Eles oscilam demais. Eles estão pensando uma coisa, de repente já vem outra. São muito influenciados. Já entra a área sentimental. Conflitos, né? Conflitos, então... E as emoções entram mesmo por causa também da explosão de hormônios que eles têm, isso. Né? E outra coisa que a gente está sentindo é que os pais não estão tendo paciência com os filhos. Eles estão transferindo, tá, isso aí para a igreja,
ou para escolas e tudo, então eles não estão tendo. Uma coisa tem que ter paciência. Outra coisa, o que o pai está fazendo? Está passando a responsabilidade para a mãe. Quer dizer, o filho homem está jogando para a mãe. Não, você se vira aí, tá? Você toma conta do filho, você vigia. Você olha ele, vai atrás e tudo, então o pai tem que assumir o papel dele de pai. Inclusive, deixa até o conversar sobre a questão da sexualidade para a mãe resolver. Para a mãe resolver. Deve ser, o pai tem que sentar e conversar. A mãe com a filha e o pai com o filho. Abrir o jogo sobre o tema sem medo e sem... Assim, a palavra... Abrir o jogo sem dentro das possibilidades tem da idade, né? Sim, Faixa etária. sim, o adolescente já está apto a ouvir muita coisa. Eu tive uma experiência com o Richard incrível. O Richard tinha 7 para 8 anos, ele chegou e me fez umas perguntas bem... Assim, ele é muito bem inteligente. Bem richardiano. Né? Richard, a hora que você fizer 12 anos, eu vou sentar com você e vou explicar. E aí, quando ele fez 12 anos... pai, tá na hora de a gente sentar. Pai, eu fiz 12 à meia-noite, vamos sentar aqui. Aí eu expliquei para ele tudo. Sobre sexo, expliquei tudo. Aí ele falou, tá bom, pai, isso que eu queria saber. Então, eu digo isso porque a adolescência hoje, você tá com, vamos lá, a pré-adolescência vai até os 12 anos, 12 para 13 anos você tá nessa adolescência. Entra, então tá, 12 de 10 anos, 11 anos na escola, a criançada tá sabendo tudo, porque o assunto corre solto. Então o pai tem que sentir realmente do filho aquilo que está já sendo falado, porque se ele não traduz com a pureza e a criança fica com a impureza na cabeça, é o exemplo que eu sempre cito aqui, né? Eu soube, né, ainda bem nova, porque meu pai ele resolveu contar com a família toda ali reunida. E eu tive uma experiência boa porque foi me passado, eu não sabia ainda e foi me passado de uma maneira pura, valorizando a família, o sexo foi feito para o casamento, então foi a forma que eu recebi, né? Mas talvez se meu pai tivesse esperado um pouco mais na escola, eu aprenderia de uma outra forma. Com certeza. E as escolas públicas hoje, elas estão já falando muito cedo, as crianças têm 9 anos de idade, né? Porque quando ontem na sala de aula, quando eu estava dando aula à tarde, nós temos lá uma professora que trabalha nessa área, e diretora também de escola, e ela estava dizendo que aos 9 anos, então, vai alguém através da secretaria do município, e aí explica a questão da menstruação, e aí ele pergunta se teve alguma menina que já teve uma relação sexual ou não. 9 anos. E aí já instrui, né, dentro da orientação do Estado, ou seja, do príncipe desse século, ou seja, que vai menstruar e que ela já está pronta a ter relação sexual. Né? Então, como que isso é complicado? Então, eu creio que os pais hoje precisam instruir as crianças já um pouco mais cedo a respeito disso, sobre sexo e tudo mais. E criar um ambiente saudável para que as crianças perguntem quando tiverem dúvidas também. Porque às vezes a gente cristão precisa se policiar muito nisso, porque senão a gente fica muito sisudo sobre o assunto. A criança não tem liberdade de perguntar em casa, vai pesquisar no Google ou em qualquer outro lugar e vai achar coisa que não interessa. Eu queria aproveitar, porque ontem, inclusive, no nosso curso, hoje, inclusive, encerra o nosso curso intensivo, e algumas pessoas assim, têm acompanhado o programa e tudo, e estava muito bom lá o programa, aquele tema. E muitas pessoas perguntam, pastor, como que eu faço para romper esses laços? Como que a gente faz? Qual é a dinâmica? Que oração que se faz? Então eu me propus a passar aqui e mostrar no vídeo. Assim, não quer dizer que tem que ser assim, eu só estou dizendo que é a forma que nós usamos e é uma forma que exemplifica muito. Por exemplo, nós pegamos um pedaço de papel, dando um formato de um cordão umbilical mais ou menos, e pedimos para a pessoa segurar na outra ponta. Ou seja, então, aqui a Luciana exemplificando, ela segurando aqui de um lado e eu segurando do outro. E aí então a gente orienta a pessoa numa oração a respeito disso, né? Ou seja, colocando que ela está rompendo todo o laço, todo o vínculo emocional, afetivo. E aí ela cita os nomes, é importante. E aquelas pessoas que ela não lembrar, não precisa citar, porque Deus sabe quem são. Né? Então, aí quebrando e cortando todo o vínculo emocional, afetivo, toda a dependência emocional. Isso também não só para aquelas pessoas que você manteve relação sexual,
mas tem pessoas que nós amamos e que nós mantemos um vínculo emocional, né? Por exemplo, uma mãe que rejeitou e o filho não consegue romper isso, o cordão umbilical está ligado ainda até hoje, às vezes o filho ou a filha está com 40, 50 anos de idade, mas é aquela dependência emocional, ou com o pai, ou qualquer outra pessoa. Então nós fazemos isso. E aí então a gente pede para a pessoa orar, se a pessoa não consegue, nós ajudamos na oração, ela vai repetindo a oração, não é? E aí imediatamente, quando ela se sentir à vontade, ela rompe, não é? Então aí você vai romper. Isso aí, segura aí. Então o que eu faço? Então a Luciana aqui rompeu todos os vínculos e eu seguro a mão dela com esse pedacinho desse cordão que ficou, e aí eu faço a oração ligando-a ao Senhor. Porque nós precisamos estar ligados ao Senhor numa dependência, sim, emocional, toda a dependência do Senhor, para que Ele supra através, aqui profeticamente, desse pequeno cordão que ficou, então supra e ela receba tudo aquilo que ela precisa para ela viver. Não é? E na dependência do Senhor, o Senhor suprindo todas as carências, todas as suas emoções, as suas afetividades, e inclusive até as situações no seu corpo como reflexo dessas situações que ela viveu. Então, ora o Senhor, eu ligo a Luciana ao Senhor agora, e que ela receba do Senhor tudo aquilo que ela necessita para ela viver, para ela experimentar cada vez mais da sua presença e da sua provisão na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Agora, vale dizer que isso é apenas um ato profético. Simbolismo aqui, simbolismo. Não precisa, se não quiser fazer pode o ser papel, uma só oração. Uma oração simples, né, desfazendo o que foi feito no mundo espiritual. Porque às vezes a pessoa não se sente confortável de fazer isso. Acho que é misticismo, porque quando a gente faz algo assim, e olha, tem pessoas que não conseguem romper. Se não fosse, né? Tem. Ela tem tanta dificuldade. Mas tem uma explicação. Tem uma explicação, porque às vezes, por exemplo, se a pessoa te pede uma oração para dor de cabeça, e você põe a mão no pé da pessoa, ela não sente que recebeu a oração. Mas você tem que pôr a mão na cabeça dela para ela receber a oração. Não que a mão seja necessária para curar, mas e até porque, ativa a fé da pessoa. Até porque a pessoa, às vezes, assim, ela percebe, puxa vida, né, tem um cordão, e ali ela coloca todas as suas emoções. E às vezes tem situações, assim, traumáticas que ela passou nessa dependência, e de uma certa forma que isso traz alento para ela, satisfaz, traz prazer. Então é uma coisa, uma luta ali entre romper e não romper. E tem pessoas que assim, rompe, puxa. E às vezes é mais fino do que isso que nós fizemos aqui. E a pessoa não consigo, está forte demais. E a gente olhando do outro lado, a gente sabe assim, nossa, isso aqui é fácil. Mas a gente sabe que a pessoa está numa luta emocional muito forte e espiritual.